Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 30 a 45, que diz assim a palavra do Senhor. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que cria nele: se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Disseram-lhe, somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livre. Respondeu Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazei o que viste junto de vosso pai. Responderam-lhe e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhe, se fosse filhos de Abraão, farias as obras de Abraão, mas agora procurais matar-me a mim. Homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido, Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. E disseram-lhe, pois, nós somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus, se fosse o vosso pai, certamente me amaria, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem, porque podeis ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele prefere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade e não me crestes. Vamos repetir o versículo 32, que diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Novamente. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. E glórias ao Espírito Santo de Deus. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus, glórias a Jesus. Esse que é o nome que é sobre todo o nome. Glórias a Deus. Aqui, neste momento do ensinamento de Cristo, ele estava ensinando a palavra de Deus para homens e mulheres, crianças e anciões, e para aqueles que aceitavam e não aceitavam a palavra de Deus. Não é só no nosso tempo que há também essa divergência. No período e na época em que Jesus começou a pregar e a ensinar, tinha aqueles que criam, que acreditavam, e tinham aqueles que não acreditavam. Jesus mostrando qual foi o propósito que ele veio a esse mundo, curando, libertando, expulsando demônios, e ainda assim o povo estava dividido, não por causa que Jesus estava causando a divisão, é porque muitos queriam seguir a facilidade e outros queriam sair
do caminho fácil e entrar no caminho correto. Glórias a Deus. Aí o versículo 30 já inicia dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Muitos creram em Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. O que nós temos que fazer é a nossa parte entre a pessoa crer ou não crer. Jesus, ele fez a parte dele, pregou, ensinou, curou, libertou, expulsou demônio. Através de Jesus, o cego enxergou, o surdo ouviu, o mudo falou, o paralítico andou, mortos foram ressuscitados, pessoas foram curadas. Tudo isso aconteceu através de Jesus. E muitos creram nele, porque viram as maravilhas. Glória a Deus. Só que Jesus sabia, porque além de ser homem também ele era Deus, e ele sabia quem acreditava e quem não acreditava. O interessante é que tem como também a gente ver e perceber quem acredita e quem não acredita, quem está na palavra e quem não está na palavra. Todos os discípulos de Jesus tinham falha. Ninguém ali era perfeito. Por isso que um dos discípulos de Cristo, ele escreve em uma de suas cartas dizendo assim: aquele que começou a boa obra, ele vai até o fim, aperfeiçoando até ser dia perfeito. E quando diz dia perfeito, recolher e levar para a eternidade. Acabou-se a obra dessa vida. Um outro apóstolo chegou e escreveu dizendo assim: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu, Paulo, o velho. Ele já estava velho, já estava cansado. Ele fez a parte dele, os apóstolos fizeram a parte dele. Jesus Cristo mostrou o caminho, como se comportar fazendo a obra de Deus. Todos eles fizeram a sua parte. E nós temos que fazer a nossa. Jesus Cristo não liberta ninguém à toa. Felizes são aqueles que são nascidos e criados dentro da igreja. E tem muitos que não valorizam. Tem muitos que ainda dizem assim: não, eu poderia ter vindo do mundo para a igreja, curtido bastante coisa lá fora. Quem falou que eu curti? Eu vim do mundo para a igreja. Vim de um lar conturbado para Jesus. E não tenho nenhuma lembrança boa lá de fora. O baile para mim não é lembrança boa. A discoteca para mim não é lembrança boa. As falsas curtição não é lembrança boa. Felizes são aqueles que são nascidos e criados na igreja e entendem o que Deus quer com eles. Só que ainda tem muitos que saem da igreja e vão para o mundo com a falsa história de que vai curtir. Uma coisa que me preocupa nessa atualidade, eu estava pensando agora em casa, é o silêncio dos pastores. Isso está me preocupando muito. Como assim, irmão? Quando eu me converti em 1997, os pastores pregavam contra a obra das trevas, pregavam contra os demônios, pregavam contra Satanás, chamavam o povo para a consagração, chamavam o povo para a leitura da Bíblia, chamavam o povo para as coisas de Deus. E hoje são poucos os que estão dando esse sinal de alerta, de buscar ao Senhor de todo o coração e de toda a alma. Só que aqui no versículo 30, onde nós lemos, Jesus falou. Jesus disse, pois, dizendo ele essas coisas, muitos creram nele, muitos creram em Jesus, irmão.
Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Jesus ele estava muito preocupado. Ele levantou 12 discípulos e via que os 12 discípulos não iam dar conta. Ele foi lá e levantou mais 70 discípulos. E ele viu também que os 70 discípulos não iam dar conta. E ele foi multiplicando esse número. Aí a Bíblia, tem um detalhe aqui na Bíblia que mostra que ele foi lá e levantou mais 500 discípulos. Os consagrou, os ungiu e os enviou. E a missão que Jesus entregou a cada um foi: ide, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. É a Bíblia que diz, irmão: quem não crê em Jesus já está condenado. Aleluia. Vai queimar no fogo do inferno. E depois vai enfrentar o tribunal no juízo final, no reino dos céus. Existe muita gente que diz assim: morreu, acabou. Quem falou isso? Isso é uma mentira que vem perpetuando, que o diabo inventou, que vem vindo de geração em geração. Morreu, acabou. Não existe isso. A Bíblia diz: morreu, segue-se o juízo. Se for salvo, vai para o paraíso. Se for perdido, vai queimar no fogo do inferno. A vida não é só para essa vida. Existe o outro lado da vida. Aí aqui no versículo 31 ele diz: dizia, pois, Jesus aos judeus que cria nele: se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Hoje, na atualidade de hoje, neste tempo, neste ano, são poucos os que estão na palavra de Deus. São poucos os que se preocupam em entender a palavra de Deus. São poucos os que buscam o entendimento na leitura da palavra de Deus. E ainda tem um ou outro que diz assim: nem tudo é o que está escrito. Essa frase, quem inventou foi Satanás. Isso está no livro satânico, na Bíblia do diabo. Uma vez o feiticeiro veio falar comigo, e eu falei assim para ele: você, eu vou provar que você não é fiel ao diabo. Isso levou ele para a igreja. E ele: por quê? Aí eu cheguei para ele e falei assim: se eu não fosse cristão, eu acredito que eu seria feiticeiro. E eu seria fiel ao diabo. Você não é fiel ao diabo. Ele: não, sou fiel sim, faço meus trabalhos, faço meus ebó, faço os trabalhos nas encruzilhadas. Falei: isso não é fidelidade. Eu vou te fazer uma pergunta que eu sei que você não é fiel ao diabo. Ele: qual é a pergunta? Você já tem dentro do teu centro a Bíblia do diabo. Eu nunca tinha ouvido falar. E Bíblia do diabo? Nunca ouvi falar. Eu falei: pesquise para saber se exista ou não. Aí ele foi pesquisar. Aquilo que ele pesquisou e o que ele leu naquela Bíblia do diabo fez ele sair da feitiçaria e caminhar para a igreja. E são coisas pesadíssimas que está lá, porque eu já li. Glórias a Deus. O voto de fidelidade do cristão para com Deus, através de Jesus, e ficar cheio do Espírito Santo, é amar a palavra de Deus. Jesus falou acerca disso. Jesus falou: examinai a Escritura, porque cuidais de terminar a vida eterna, e são eles que testificam de Jesus. Por isso que aqui no versículo 31, cadê? Olha aí, produção. Não perca a produtividade. Glórias a Deus. Como é que está aí, produção? Está girando? Está rodando? Porque se não rodar direito aí, quem roda é a produção, se a gravação não sair. Glórias a Deus. Aí dizia, pois, aos judeus que cria nele: se vós permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serei meu discípulo, irmão. Aleluia. E existe muita gente que não está permanecendo na palavra de Deus. Sabia?
se vós permanecerem na minha palavra, na palavra de Deus. Isso aqui, ó, na Bíblia Sagrada. Só que existem pessoas que ficam permanecendo no mundo, na carne, nos demônios, em Satanás, nas amizades, em parentes, em bens materiais, ama tudo nessa vida e se esquece de amar a palavra de Deus. A Bíblia diz assim, Jesus ele foi bem claro: quem ama pai, mãe, irmão, tio, sobrinho, papagaio, cachorro, essa vida mais do que a Cristo, não é digno do reino dos céus. Foi Jesus que falou isso, irmão. Eu tenho que conservar, considerar os que estão próximos de mim, cuidar, mas não me apegar. Eu tenho que me apegar a Cristo. Eu tenho que me apegar a Jesus. E isso tem tirado muita gente da igreja. Por isso que no versículo 32 ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Eu vim para Jesus e permaneço em Jesus e tenho essa coisa com Cristo de buscar Ele, dar para Ele toda a minha busca, vontade e minha alma, porque eu sei da onde Deus me tirou. Eu sei que se não fosse o auxílio e a ajuda dele, hoje eu não estaria aqui, irmão. Aleluia. Conforme eu venho relatado, eu estou falando aqui coisas reais que aconteceu comigo. Eu não tenho necessidade de aumentar ou diminuir, porque a Bíblia diz que mentiroso é filho do diabo. Mas conforme eu venho contando aqui pelas datas de anos, que foi as coisas que veio ocorrendo comigo. Irmãos, irmãs, e todos vocês que estão me vendo e me ouvindo nesse exato momento, desde o meu nascimento até 1995, estava tudo tranquilo, apesar do caos que estava acontecendo lá em casa. Glórias a Deus. Quando chega 1996, que foi o que eu relatei aqui, o Espírito começou a aparecer para mim. Eu não sabia o que era aquilo. Eu não sabia como lidar com aquilo. Eu não sabia. Se alguém alguma vez falou de Jesus para mim, não se ficou na minha mente nem no meu coração, como está no dia de hoje. Quando aquele ser aparece, eu me escondo e corro. Então, desde o meu nascimento até 1995, ainda não, esses capetas do inferno não estavam aparecendo, estavam se andando. Estavam no meu lar. Estavam perturbando meus familiares. Mas não estava ainda aparecendo para mim, se materializando. Quando entra o ano de 1996, ele se materializa e aparece na minha frente. E me faz um convite. Irmãos e irmãs, todos precisam saber do poder de Deus para poder vencer Satanás e os demônios. Só que quando houve aquelas aparições, eu não tinha poder de Deus, eu não tinha consagração, eu não conhecia a palavra, eu não conhecia a autoridade do reino dos céus. Participava de uma falsa curtição, mas havia um vazio dentro de mim. Todo ser humano tem esse vazio, todos. E esse vazio precisa ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Porque quando o nosso pai Adão, que foi o primeiro homem que veio ao mundo, ele peca contra Deus, ele quebra o elo espiritual. E a presença de Deus ele perde. Jesus Cristo vem ao mundo para devolver de volta ao homem aquilo que ele perdeu. E o que o homem perdeu, irmão? A presença de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aí o que acontece? Glórias a Jesus. O Espírito fez
desde janeiro até o final, até dezembro, perturbando, tentando me convencer, tentando me levar para o lado dele, querendo me levar à feitiçaria. Aí eu conversei com uma pessoa, a pessoa falou, vai na tiazinha. Eu fui na tiazinha. Na época, era a época da colher. Não sei se vocês se lembram. A mulher meteu a colher na minha testa, fez a reza dele e falou, não se preocupe, volte que você não vai ver mais ele. Comecei a ver ele mais ainda. E ele dava gargalhadas de zombaria. Aí eu conversei com uma outra pessoa, a pessoa falou, vai na igreja idólatra. Eu fui lá na igreja idólatra, fiz o terço, fiz o quarto, fiz o quinto. Consultei a um santo, consultei a outro santo. E não adiantou nada. O bicho apareceu de novo e gargalhava. E falava, você não tem como me vencer. Falaram para mim nas seitas, que hoje são diversas, e eu fui a algumas delas, e também não adiantou nada. O que eu imaginei? Está tudo perdido. Não tem como vencer. Aí o Espírito aparece mais uma vez e diz assim, você só tem duas opções. Ou me serve, ou se mata. Isso eu vi nitidamente, irmão. Eu não estava dormindo, eu estava acordado. Ele se materializa e aparece para mim e diz, você só tem duas opções. Ou me serve, ou se mata. Só que eu não sabia a terceira opção. E essa, ele não queria que eu descobrisse. E qual é a terceira opção, irmão? Aceitar Jesus e receber poder do céu. Aleluia, glória a Deus. Aí acaba 1996, entra 1997, uma família segunda lá perto de casa, conforme eu contei aqui, agora eu vou correr. Glória a Deus. Através daquela família eu aceito Jesus Cristo. Quando eu aceito Jesus, esse ser aparece de novo e diz, quem mandou você ir àquela igreja e aceitar aquele Cristo? Olha, eu aceitei, me sinto bem, eu aceitei, pronto, acabou. Olha, eu vou te derrubar, eu vou te tirar daquela igreja. Ele falou isso para mim. Só que lá na igreja, Deus entregou uma revelação ao pastor e veio falar comigo. Falou, olha meu jovem, Deus está mandando te falar que Ele tem pressa na sua vida. E você precisa se batizar, porque grande é a obra dele em sua vida. E Ele vai te levantar como ministro e pregador da palavra. Eu acredito que nesse dia o diabo ouviu e fez a reunião no inferno. Quando ele vai lá embaixo e faz a reunião no inferno, ó, temos que mobilizar rápido. Temos que acabar rápido, porque senão ele vai se entregar para aquele Cristo e vai dar muito prejuízo para a gente. Os demônios se mobilizaram. Eu acredito assim. Porque a situação lá em casa começou a piorar mais ainda. Eu já estava na igreja, batizado com o Espírito Santo. Glórias a Deus. Aí acaba 1996, entra 1998, desce o batismo das águas e vem um revestimento de poder muito forte sobre mim. Em 1998, depois que esse batismo vou ao deserto, os capetas do inferno começaram a se andar. Meu pai me dá a última palavra, eu lembro disso até hoje. Eu nunca vou esquecer o que ele falou comigo. Eu acredito em encontrar com ele na eternidade, a conversar com ele. Glórias a Deus. Como é que o irmão sabe que ele se salvou? Uma pessoa veio me trazer informação. Ele foi numa igreja, a Igreja Universal do Reino de Deus. Na Igreja Universal não tem muito costume de fazer isso, mas nesse dia o pastor, na Igreja Universal, se levanta e diz, olha, Deus está falando comigo, que tem pessoa aqui que tem que aceitar Jesus, vem aqui na frente. E o meu pai vai lá na frente e aceita Jesus. Ele aceita Jesus Cristo num dia, no outro ele passa a mão, fala comigo, diz, eu estou indo embora, eu sei que eu não vou voltar, meu filho.
faça uma coisa por mim. Eu falei, o que foi, meu pai? Tome conta das tuas 3 irmãs e do teu irmão, porque eu sei que você encontrou a verdade. Faz isso por mim. Eu falei, tá bom, pai, só vai me ver, não estou entendendo, não estou bem. Faça só isso pelo teu pai. Essas foram as últimas palavras. Ele vai embora, passa mal, vai para o hospital, vai para a UTI, da UTI, morre. Aquele desgraçado do inferno. Ele aparece mais uma vez e diz, eu não te falei que eu ia acabar com teu pai, que eu ia destruir o relacionamento dele. E agora o próximo é você e teus irmãos. Quando o diabo falou isso para mim, subiu numa ira dos pés à cabeça, da cabeça até os pés, onde eu busquei a consagração de Deus e o revestimento da autoridade maior. E na direção de Satanás eu falei, pelo poder, o nome e sangue de Jesus Cristo, eu te repreendo nessa hora, demônio. Não deu tempo para mim ajudá-lo, mas ele se salvou. Mas assim eu te digo, Tiago, que o fogo dos céus vai te queimar agora. E pelo poder de Deus eu te repreendo nessa hora, em nome e pelo sangue de Jesus. Quando eu falei isso, o fogo começou a queimar o demônio não. Foi embora. O diabo não respeita ninguém. O diabo não respeita o sentimento de ninguém. Engana-se a pessoa que pensa que vai fazer uma média com o diabo e ele vai aliviar. Engana-se a pessoa que pensa que fazendo uma média com os demônios vão parar de perturbar. Quando a Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará, irmão, a verdade realmente liberta. Hoje eu sirvo a Deus e ainda estou na igreja. Não é que eu tenho medo do levante do diabo, não é que eu tenho medo da perseguição dos demônios, que eu sei que isso é real. É ingratidão. Eu agradeço a Deus o servindo por aquilo que Ele fez por mim. Aleluia, glória a Deus. Porque Ele me chamou naquele tempo, naquela época, em 1997, me explicou o que Ele queria comigo. E eu tenho isso no meu entendimento. Me preocupa hoje, irmão, e muito, o silêncio dos pastores, o silêncio das pastoras, de não pregar contra a obra das trevas, de ficar fazendo média com o diabo e os demônios. Meu Deus do céu. Glórias a Deus. A palavra de Deus é fiel e verdadeira, irmão. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. Tudo que está na Bíblia se cumpre. Tudo que está na palavra de Deus acontece. Com certeza. Desde o Gênesis até o Apocalipse. Eu tenho visto na Bíblia Sagrada o ataque de Satanás e os demônios contra as vidas. Uns venciam e outros perdiam. Os que perdiam e que deixavam se levar pelo presente século, se deixavam se levar pelos vícios, pela abominação, pela imoralidade, pelo incesto, pela zoofilia. Os demônios venciam, mas os que, glórias a Deus, mas sobre aqueles que os demônios perdiam, eram pessoas que se consagravam, pessoas que buscavam a Deus. Sobre essas vidas, Satanás e os demônios não tinham poder. Eu vi e ouvi nitidamente pessoas que começaram junto comigo a
as mesmas ameaças que eu tive, diferenciado deles, os demônios também os ameaçaram. De tirar eles da igreja, de acabar com eles. Eu tenho essa ameaça no meu ombro. Eu tenho essa ameaça de Satanás e os demônios. Porque por diversas vezes pessoas possuídas, eu ia colocar a mão para orar pela pessoa, os demônios saíam, mas antes de sair, o demônio falava assim: eu vou sair, porque eu não aguento o poder que está sobre você. Mas tu se prepara, que eu vou armar um laço e vou te derrubar, te tirar da igreja e te matar. Olha como é que eu fico. Vigilância. A Bíblia diz: aquele que está de pé, vigie para que não caia. Eu não vou dar os nomes aqui, mas 3 pastores amigos meus, eu tive nos cultos deles, e eu vi e ouvi, quando o demônio falou: eu vou te atacar, vou te tirar da igreja, vou fazer isso. Eles não acreditaram. Eles subestimaram o inimigo. A Bíblia diz assim: onde tiver o vosso coração, ali está o vosso tesouro. O nosso coração não pode estar em filho, não pode estar em mulher, não pode estar em sobrinho, não pode estar em parente, não pode estar em bens materiais. O nosso coração não pode estar nesse mundo. O nosso coração tem que estar na palavra de Deus, irmão. Aleluia. Aí o versículo 33 diz assim: respondeu, somos todos descendentes de Abraão, nunca servimos a ninguém, como diz tu, sereis livres. Esses homens não estavam entendendo que eles estavam presos pelo mundo, presos pelo pecado, presos por demônios. O que aconteceu e o que está acontecendo com a igreja agora da atualidade? Criaram tanto departamento, criaram tantas coisas dentro da igreja, que na hora da pregação é 10 minutos, é 5 minutos. Não há um tempo para se explicar a palavra de Deus como se tem que se explicar. Canta departamento A, departamento B, departamento C, departamento D, departamento A. Quando chega na hora da pregação, o pregador vai nos perdoar, porque já são 5 para as 9, temos que terminar 9 horas, porque temos os nossos compromissos em casa e temos que trabalhar no outro dia, correto? Mas por causa de que, pelo menos no domingo, não acaba com os departamentos, e vamos lá, irmão, oração, palavra e jejum, vai ser oração no início, e vamos dar 1h20 para pregação do evangelho, e colocar pregadores de fogo, que entendem a palavra, que tem conhecimento e que tem a visão do céu para libertar as pessoas que estão presas na cadeia de Satanás. Aí esses homens aqui estão em dúvida. Como dizem tu, somos livres? Livre de quê? Livre do mundo, livre do demônio, livre dos vícios, livre das coisas dessa vida. E eram muitos, irmão, na época de Jesus, eram muitos que estavam aprisionados por Satanás e os demônios. Só que criaram tanta coisa dentro da igreja, irmão, ainda mais historiografia. Igreja que eu conheci em 1997, todas elas tinham seu título, todas: oração, saudação e pregação. Vamos orar para o início do culto, Senhor, meu Deus e meu Pai. Amém? Canto o louvor da harpa, 3 louvor da harpa. Irmão, está com oportunidade? Irmã, está com oportunidade? Irmão, já são 7h50, vamos passar para o pregador. O pregador vai pregar de 7h50 até 9 horas. Era assim, irmão. Eu nasci num culto assim. Eu cresci espiritualmente numa igreja assim. Oração, saudação e palavra. Oração, saudação e palavra. Não tinha
meu Deus, o bocado de que nos sobreveio todo esse mal? Lê a Bíblia que você vai saber. Aí o versículo 34 diz: respondeu Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. O que as pessoas estão seguindo hoje? Hoje, na atualidade, você não pode fazer uma pregação dessa, que é discriminação, preconceito e racismo. As pessoas estão seguindo hoje a abominação, a imoralidade, o incesto, a zoofilia. Estão seguindo hoje as bebedeiras, os vícios do cigarro e das drogas, as prostituições, entre outras coisas que a palavra de Deus condena. Aí o versículo 34 diz: ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Porque Deus corrige aquele que Ele ama. Deus corrige aquele que Ele ama. Aí o versículo 36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmão, graças a Deus, Deus me libertou, estou livre. E eu acredito que você também, Deus libertou, você está livre. Você não tem mais desejo nenhum pelo mundo. O mundo para você acabou no dia que você aceitou Jesus. No dia que eu aceitei Jesus, irmão, o mundo acabou. A ordem de Deus é ir de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Mas a Bíblia que diz, em João capítulo 8, versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glórias a Deus. Aí o que acontece? Chegou o ano 2000, acaba 1999, estou cheio do Espírito Santo, pregando o Evangelho, acabou 1999, entrou em 2000, dá um rumo na minha vida espiritual. Aí Deus me levanta como pregador do Evangelho. Nesse meio inteirinho, Deus me coloca numa emissora de rádio. Eu acabo sendo levantado como locutor de rádio. Aí Deus me inspira no louvor, me coloca para mim estudar música, estudar os cânticos, estudar as letras, e não é qualquer coisa que eu canto, tem que ter inspiração divina, tem coisa que você canta, em vez de você sentir a presença de Deus, você sente a presença do diabo. Acho que tem que orar. A Bíblia diz: discernir os espíritos. Aí Deus me levanta como locutor, pregador, músico, levita, interpretador. Aí a fama começa a aumentar, depois que eu entro numa emissora de rádio. Eu entro numa emissora de rádio, a fama começa a aumentar. Aí recebo um convite do colunista do jornal Real Notícia para fazer uma pequena participação ali. E ele me faz diversas entrevistas, me perguntando como é que é esses dons, como que eu consegui, como é que Deus me usa do jeito que Deus me usa. E ali eu respondo tudo. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Aí Deus começa a colocar no meu coração que a missão era para combater a obra das trevas. E quando Deus fala comigo isso, eu falo: é comigo mesmo, a obra das trevas. Ainda mais cair, né? Que eu estou com o diabo, dos demônios. Aí é que eu não vou aliviar. Aí quando eu entrei na emissora de rádio, irmão, primeiro dia de inauguração na emissora de rádio, preguei contra tudo e contra todos. Um dos diretores da rádio ligou e falou: tira esse rapaz do ar agora. Aí foi lá e me arrancaram do ar. Eu não fiz nada, o que foi que eu fiz? Aí o diretor da rádio falou para mim assim, um dos diretores: você é maluco, rapaz? Você está numa emissora de rádio, canal ao vivo, você falar um negócio desse? São diversos tipos de pessoas que estão nos ouvindo. Nos ouvindo não, me ouvindo, não está te ouvindo? Glórias a Deus, nos ouvindo, está me ouvindo, não está te ouvindo?
Falou assim, não, você não vai. Você não vai falar mais aqui no ar, não. Aí eu tive que sair daquela rádio para outra. Aí fui para uma outra emissora de rádio, comecei a fazer a programação, o Espírito Santo me inspirou, desci o sermão. Aí o diretor da rádio me arrancou da rádio. Falei, meu Deus do céu. Aí eu fui para uma outra emissora de rádio, eu peguei gostinho de negócio de rádio, aí fui para uma outra emissora de rádio, comecei a programação, comecei o quê? Glória a Deus, aleluia, aleluia. Desci o sermão. Aí o diretor me tirou da rádio também. Eu falei, meu Deus. E tudo porque eu comecei a falar a verdade como a Bíblia explica, irmão. Às vezes eu estava enquadrado em alguma coisa, mas eu não esquentava não, irmão. Eu falava também, não ficava pulando não. Porque a palavra corta para ir, corta para cá também. Aleluia. A palavra vai consertar e vai consertar aqui também. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aí quando eu fui tirar para a terceira emissora de rádio, olha, não vem para mim negócio de rádio não, eu sou na igreja mesmo. Aí o presbítero Edson Santos levanta uma emissora de rádio, fica sabendo que eu já fui locutor de rádio e vai lá em casa fazer um convite para mim entrar na rádio dele. Olha, ó, toda vez que eu estou numa rádio, todo mundo me tira da rádio, porque eu estou pregando a verdade. Eu não quero mais saber de negócio de rádio não. Não, vem trabalhar comigo, não vou mexer contigo, não sei o quê. Aí eu fui. No meu horário, o do pastor Ricardo e o do Carlos de Oliveira e o do Edinho, era o que mais tinha audiência. Tentaram burlar o meu horário, dizendo que o meu horário não estava com audiência boa, mas era o que mais tinha audiência. Glórias a Deus. E eu só pregava a verdade, irmão. Só anunciava a verdade. Aí teve um amigo meu me convidou para ir na rádio dele. Eu falei, ah, não, pô, toda vez que eu entro nessas rádios aí, pirata aí, toda vez que eu entro, o dono da rádio me expulsa. Não, pô, vai sobrar para você. Não, você é homem de Deus, eu passei aqui com o radinho ligado e passando próximo das casas, todas as casas estavam sintonizadas te ouvindo. Aí eu peguei e fui, irmão. Aí a menina que estava lá na rádio, lá, ela que controlava os botões. Aí o que eu imaginei? Se eu começar a descer o sermão aqui, essa menina vai baixar o volume, vai ficar só aqui dentro e vai tirar do ar. O que eu pensei? Tirei ela da direção, porque eu já era um locutor de rádio completo. Eu falava, eu operava todos os maquinários, o computador, operava tudo. Eu falei, ô menina, eu vou te dar uma folga hoje, eu sei que você recebe para controlar as maquininhas aqui, mas você pode sair que hoje que eu vou estar no comando aqui. Não, o dono da rádio vai me mandar embora. Não posso fazer isso não, aqui eu recebo, sou assalariado. Não, me fica tranquilo, Deus está no controle, fica tranquilo. Aí o irmão aqui me convidou, irmão, não confia em mim? Não confia, irmão? Eu confio. Aí peguei minha carteirinha da rádio e mostrei para ela. Aí quando ela viu a carteirinha da rádio, ela, poxa, essa rádio é muito conhecida, essa rádio é famosa. Como é que eu faço para entrar lá? Eu falei, procura o presbítero Edson, conversa com ele. Aí ela pegou e passou o controle para mim. Ela passou o controle para mim, irmão, a presença de Deus desceu. Quando a presença de Deus desce, o Pentecoste, o fogo, aí começa a pregar na revelação. Quando começa a pregar na revelação de Deus, dentro daquela emissora de rádio, o dono da rádio aparece, com a cara vermelha. A menina ficou apavorada. O rapaz que estava comigo já ficou preocupado. E eu continuei pregando normalmente, como se estivesse aqui na emissora de rádio, quando eu trabalho. Eu entrego o microfone para o menino. Aí eu vi o dono da rádio, fui apertar a mão do dono da rádio. O dono da rádio tirou a mão e me deu as costas. Foi embora. Nem eu sabia que ele estava enquadrado também enquanto eu estava pregando. Glórias a Deus. Aí o que aconteceu? Saí de lá, fui embora. O dono da rádio chamou o rapaz que me convidou, falou, ó, amanhã tem uma reunião urgente com você, tá? Você e qual operador lá? Passou o controle lá para aquele rapaz lá. Isso foi ele que me contou. Aí na reunião lá na cúpula, lá, né? Chegou assim para ele e falou, meu amigo, a partir de hoje você não faz mais parte dessa rádio. Nós estamos te expulsando da rádio aqui, eu estou rasgando o contrato. O contrato contigo é de 1 ano, mas estou rasgando o contrato. Quebra de contrato.
estou te mandando embora, não quero mais que você pise mais aqui. E você, menina, que deu controle para ele, vai tomar uma suspensão. A menina tomou uma suspensão. Irmão. Aí o rapaz foi lá na porta lá de casa, bateu lá. Ô irmão, e agora, irmão? Estou desempregado, fui mandado embora da rádio por tua causa. Ele, por minha causa? Eu não mandei você me convidar, eu te avisei ainda. Teu culpa se o pastor de lá é carnudo? Que tem um monte de rádio aí, irmão, que se diz ser evangélico, não é evangélica nem aqui nem na China. Quer dizer, é da China, quer dizer, né? Que não é evangélica nem aqui, mas é da China, que distorce tudo, que não gosta da verdade. Aleluia! Glória a Deus! Entendeu? Por isso que agora eu evito de ir a certos lugares. Ó, irmão, vem aqui trazer uma palavra, irmão. Vou orar primeiro. Ó, irmão, vem aqui na minha rádio fazer uma participação. Vou orar primeiro. E não adianta, irmão. Ele não quer saber da verdade. Aqui está a Bíblia. Olha o que a Bíblia diz, ó. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. O povo está preso, aprisionado, caminhando para o inferno. E pensa que está livre. Glória a Deus. E como o irmão definiu o que é essa prisão, eu ando normalmente com as minhas mãos soltas e não dependo da igreja para ser feliz. Mas quem falou que a gente depende de igreja? Não depende de igreja, depende de Deus. Aleluia. Só que o povo está preso e aprisionado e não sabe. O povo está preso nos vícios das drogas e do cigarro. O povo está preso nos vícios da bebedeira, desde a fraca mais forte. O povo está preso no vício das prostituições, sabe, com diversas pessoas. O povo está preso na abominação, na imoralidade, no incesto, na zoofilia, em todo tipo de pecado que a palavra de Deus condena. Aleluia, Jesus. E muitas igrejas aí não podem mais falar de pecado, não, irmão. Se você falar pecado, juízo e justiça, o pastor te toma o microfone e te joga lá fora. Aí o versículo 37 e 38 diz: bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurai matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Quer dizer, o povo não aceita a Bíblia Sagrada, não aceita o que está escrito. A leitura da Bíblia, do Gênesis até o Apocalipse, Glória a Deus. é o alimento da alma. Jesus falou sobre Aleluia. isso. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Olha, eu li a Bíblia toda, do Gênesis até o Apocalipse. Eu já mostrei uma produção pela videoconferência. São escritas, diversas escritas que eu tenho em casa. De tudo aquilo que eu li aqui na Bíblia e compreendi. Aí me falaram dos livros apócrifos, que na Bíblia católica tem mais 7 livros a mais. Aí eu fui lá na igreja católica e comprei a Bíblia católica. E meditei nos livros apócrifos também. Encontrei cada coisa interessante ali. Só que você só pode ler os livros apócrifos se você leu a Bíblia toda evangélica. A Bíblia toda, do Gênesis até o Apocalipse. Então quando você for ler a Bíblia, os livros apócrifos, você vai se perder. Aleluia, glória a Deus. Por isso, irmãos e irmãs, procure se libertar do mundo. Procure se libertar dos espíritos. Neste mundo há duas manifestações: a manifestação espiritual e a manifestação física. Só que a manifestação física não, meu Deus do céu, ela não deixa você compreender o lado espiritual. Todo mundo tem que compreender o lado espiritual. Aleluia. Mais cedo ou mais tarde, isso vai causar à pessoa uma coisa não muito boa. Glória a Deus. Procure a liberdade. Não fique preso por esse mundo. Olha a minha trajetória, irmão. 1996. Aí veio 1997.
que de 1996 até o ano 2000, quer dizer, de 1996 até 1999, Satanás e os demônios se materializavam constantemente me atacando. Quando chega no ano 2000, que ele vê que não tem como mesmo tirar da igreja, aí já não aparece mais, mas continua perturbando. O que já teve relato de pessoas que veio conversar comigo por causa do meu testemunho e mensagem, esses mesmos espíritos estavam aparecendo para essas pessoas. Recentemente, agora tem pouco tempo, eu estava vindo do trabalho dentro do trem, se não me falha a memória, acho que foi mês passado, um rapaz veio conversar comigo, um rapaz evangélico, irmão, posso conversar com o irmão? Eu falei, pode? Ele, rapaz, eu sei que é coisa da minha cabeça, cara, porque eu sou evangélico. Eu falei, o que foi, rapaz? Fala. Rapaz, o Espírito está aparecendo para mim direto. E eu não estou sonhando, estou acordado, ele se materializa na minha frente e começa a falar comigo, começa a me ameaçar. O rapaz estava conversando comigo isso, irmão. E ele não havia ouvido ainda o que eu estou pregando, aquilo que eu estou falando aqui. Aí eu falei para ele assim, rapaz, qual é a tua reação quando ele aparece? Ele, não, eu amarro na mesma hora e repreendo. Não faça isso, rapaz. Bata um papo com ele, desenrola com ele, vê o que ele quer. Aí ele regalou, olhou assim, tá maluco, irmão? Tu quer repreender, manda não, veja primeiro o que ele quer, rapaz. Procure entender primeiro, quando terminar de falar, sim, você manda fogo. Você começa a queimar, manda queimar ele. Eu falei, por que, irmão? Não está falando isso porque ele apareceu para mim de 1996 até 1999. Eu fui procurando entender aquela intenção. Só que eu procurei entender, mas se consagrando e meditando na Bíblia como derrotá-lo. Só tem um jeito, irmão, para derrotar Satanás e os demônios. Só tem um jeito. Oração, jejum, palavra, busca e desprender-se de uma só vez do mundo. Esse negócio de ficar em cima do muro não dá certo. O diabo sabe quem verdadeiramente abandonou o mundo e quem não abandonou. Quer dizer, de 1996 a 1999 ele apareceu diversas vezes. Quando chega no ano 2000, eles já não aparecem mais, mas continuam atacando, manifestado em corpo de vidas. Quer ver uma coisa? No ano 2000 mesmo, um rapaz veio na minha direção, dali que eu já tinha me dado os dons espirituais, o dom de visão e revelação, e às vezes eu vejo coisas que nem tudo eu posso falar, eu fico na minha. Aí o rapaz veio na minha direção, eu logo pensei, falei, vem de Satanás isso aqui. Sabia que não era pessoa, vem o diabo. Eu pensando. Ele veio na minha direção, ele parou, eu perguntei, o que você quer? Ele, eu vim te dar um recado. O meu chefe está furioso contigo. E tinha uma pessoa do meu lado. Uma pessoa que era facção, pessoa que era alguma coisa assim. Entendeu? O irmão sabe o que é? Eu falei, tá, e qual é o recado do teu chefe? O meu chefe está furioso contigo. Você está dando muito prejuízo para ele. Ele manda te dar um recado que ele vai te derrubar. Aí o rapaz que estava do meu lado, aí que ele foi entender que era o demônio que estava no corpo da pessoa. Falei, pelo poder, no nome e sangue de Jesus Cristo, manda o recado de volta para o teu chefe. Maior é o que está comigo do que os que estão contigo. Que o fogo do céu te queima nessa hora. E retira-te desse corpo e volte para o teu inferno do lugar de origem. O demônio gritou e saiu da pessoa. A pessoa que estava diante da gente, o rapaz que estava do meu lado, viu. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Estava na roda dos meus amigos. Tu não se lembra, não? Não, não me lembro. Vai na tua parte. Procura uma igreja. Aceita Jesus, filho. Estou na tua vida, hein? Ah, tá bom, irmão. Obrigado, obrigado. O rapaz estava inconsciente, irmão. Quer ver um outro caso? Isso foi no ano 2000 também. O poder de Deus já estava sobre mim. Como está até o dia de hoje. De 1996 a 1997, Deus me preparou para aquele tempo. Aí o rapaz passou por mim, eu na visão celestial ouvi
Aí eu fiz assim, ó, demônio, em nome de Jesus, volte aqui. Quando eu fiz isso, o rapaz parou e girou no alto. Ele estava muito possuído, estava por ele é demônio puro. Possuído, virou, veio na minha direção com as mãos assim, com o olho virado para trás. Aí o demônio falou, como tu me descobriste aqui? Falei, demônio, deu amnésia na tua cabeça? O Deus do céu me ungiu e me consagrou. O que você vai fazer com essa vida? Eu vou destruir essa vida agora. Eu vou matar essa vida. Vou jogar essa vida de cima da ponte. E essa vida morrerá. Eu falei, em nome de Jesus Cristo. Você não vai fazer isso. Aí, como eu já estava curioso, curiosidade é fogo, irmão. Eu vi os pastores de outras igrejas fazendo. Falei, vou fazer também. Eu estava aquilo na cabeça. Vou fazer uma entrevista aqui. Eu tenho vontade de rir, irmão. Mas na hora eu não ri, não. Ô, Satanás, antes de você sair desse corpo, em nome de Jesus, como é que é lá embaixo? O demônio contou tudinho, contou até o que não era para contar. E ele ia falando, e eu vinha as passagens bíblicas todinha na minha mente, se confirmando tudo que está na Bíblia, irmão. Tudo que Jesus falou. Quando ele terminou de falar, ele queria falar, mas vai, chega, não quero ouvir mais. Pelo poder do nome e sangue de Jesus Cristo, saia dessa vida agora. Eu não vou, você vai sair sim. Em nome de Jesus, saia dessa vida agora, pelo poder do nome e sangue de Jesus. Demônio, vai embora. Aí um amigo meu, eu gosto muito dele, porque ele não deveria fazer o que ele fez. Ele veio Deus me usando desse jeito, na pregação, no louvor, no instrumento, na oração. Ele, em vez de seguir o instrumento, o louvor e a pregação, ele foi entrar numa área que não compete a ele. Eu ainda avisei a ele. Ele, irmão, eu quero ser igual a você, vou expulsar demônios. Não faça isso. Se consagre primeiro. Procure saber quem é ele. Vai estudar. Ele não tem que ser igual a você. Aí ele começou a andar pelas ruas caçando demônio. Aí o capeta, numa certa ocasião, manifestou e falou, vou te derrubar, vou te tirar da igreja. Aí ele veio falar comigo e ainda fez o gesto ainda. O diabo falou para mim agora, na última agora que eu expulsei, ia me derrubar, que ia me tirar da igreja. Eu pisei. Aí eu senti a presença de Deus. Eu falei com ele, rapaz, o demônio não está mentindo. Tenho algo preparado para você. Fica na torre da vigilância. Ele vai querer te derrubar. Ele não acreditou, irmão. Aí um certo dia, desapercebeu, o demônio jogou um dado inflamado, derrubou ele, tirou ele da igreja. Ele perdeu aquilo que o protegia, que é a presença de Deus, porque tem muita gente que se ilude, se engana, vou para o mundo, vou curtir, estou enjoado da igreja, vou estudar bando, vou embora, chega, esse negócio de Bíblia, pregação, oração, e vai lá para fora. E pensa que tudo é por isso mesmo. O interessante é que as pessoas se esquecem do detalhe. Está aqui na igreja, manda tacar fogo no diabo, manda queimar, manda pisar, zomba da cara do diabo, depois vai lá para fora do terreno do inimigo. Aí você acha o quê? Que o diabo vai ficar assim de braço cruzado? Bonito, né? Sentinho. Demônio mesmo, né? Sentinho, mandou queimar a gente, pisar. E aí? Aí o demônio fala com o Satã, verdade, Satã. Mas como é que teu chifre está quebrado? Estou com botar a espada brava nele. Eu estou mandando isso aqui, já mandou tanto fogo no teu chifre, que o chifre está quebrado. Aí o demônio olha para a cara, Satanás olha para a cara dos demônios, também precisa pegar pesado, não precisa lembrar? Acho que não tem espelho aqui no inferno, eu sei o que aconteceu. Vamos fazer aquela vida ficar bem distante mesmo, que eu quero se vingar daquela vida. Assim é o diabo gosta de vingança. Aí a pessoa está lá no mundo, lá, afastada da presença de Deus. Aí o demônio vai e pega aquela pessoa. O que aconteceu com o meu amigo? O diabo pegou ele de uma tal maneira, envolveu ele, irmão, que tomou a mente desse rapaz. O rapaz ficou maluco, perturbado,
Um certo dia eu estava na rua, indo para uma igreja para poder pregar. Aí a mãe dele veio na minha direção, a mãe e o pai. E a mãe dele diz assim: você ficou sabendo o que aconteceu com teu amigo? Aí não sei quem está pregando por aí. Não, ele desviou, ele saiu da igreja. Ele está dentro de casa, ficou maluco, nós vamos colocar ele no hospício. Naquele dia ali, Deus marcou um encontro para libertar aquele jovem, porque eu não sabia que ele estava daquele jeito. Eu falei: senhora, eu não acredito que a senhora está falando. A última vez que eu vi ele, ele estava pregando com uma autoridade e poder. Várias pessoas citaram Jesus. Ele falou: porque você não viu como é que ele está agora? Ele está dentro de casa, está quebrando tudo. Está com as unhas grandes, não toma mais banho, não reconhece mais ninguém, rasgou todos os seus documentos. Ele está preso dentro de um quarto isolado, amarrado. Eu e meu esposo já determinamos, vamos colocar ele no hospício. Eu falei: não aceito isso. Não vai colocar ele no hospício, não. Eu vou lá. Não, ninguém pode entrar lá. Se entrar lá, ele vai te matar. Eu falei: não, vou entrar lá, eu vou desamarrar ele. Tirar as cordas dele, não vai me matar, não. Maior que está comigo do que o que está com ele. Não aceito isso. No dia ele me avisou. O demônio falou que ia derrubar ele. E o Espírito Santo de Deus falou comigo que não era para ele subestimar o inimigo, ele subestimou. Ele estava na inocência, ele estava me copiando. Eu falei para ele não me copiar. Eu vou lá. No outro dia eu fui lá. Quando eu pisei dentro da casa dele, tinha nem chegado no quarto. Quando eu pisei na varanda, o capeta já estava gritando no quarto, com gritos horrores. Aí a mãe dele veio falar comigo: nossa, esse tipo de gritaria a gente nem tinha ouvido aqui ainda. A situação dele está ruim. Eu falei: não, irmão. Quando eu pisei aqui, Jesus pisou também. Eu não posso fazer. Vamos lá. Abra o quarto. Não, vai morrer. Abre o quarto, senhora. Abre o quarto. Pode abrir o quarto e fechar. Tem algum papel aí? Eu vou assinar. A responsabilidade é minha. Se eu morrer, a responsabilidade é minha. Tem algum papel aí? Traz o papel em branco aí. Escrevi no papel em branco. Toda a responsabilidade é minha. Escrevi lá. E entrei. Quando eu entrei aqui, o bicho me viu no corpo dele. O bicho veio avançar pelo nome de Jesus. Aquieta-te. Eu não te dei essa confiança. Fica quieto no teu canto aí. Ele: cala a boca. Não vai fazer escândalo aqui não, diabo. Fica quieto. Você vai ouvir tudinho que eu tenho para falar. Em nome de Jesus. Deixa eu falar com ele. Quero conversar com ele. Sai da mente dele. O demônio saiu da mente dele. Aí eu falei assim: meu amigo, por que tu permitiu isso? Aí ele começou a chorar. Quando ele começou a chorar, irmão, me sensibilizou dentro de mim. Eu falei: rapaz, eu te avisei. Eu não deveria ter feito isso. Você não sabe quem eles são. Você conhece ele pouco. Eu conheço na profundidade. Eu sei quem ele é. Olha, eu vou te ajudar. Não tem como eu expulsar aqui hoje ainda. Porque o Espírito Santo de Deus falou comigo para me consagrar 30 dias para poder esse demônio te largar. Entendeu? Não se preocupe. O demônio não vai arrancar a tua vida. Entendeu? Aí ele me deu um abraço, começou a chorar e estava fedendo para caramba. A raiva que eu estava tão doido com o demônio, não estava nem aí, chego. Aí eu abracei ele e falei: ó, pelo poder, no nome e sangue de Jesus Cristo, eu te dou um recado, demônio, que eu sei que você está aqui ainda. Você tem 30 dias para sair dele, da vida dele, da família dele, desse lar e desaparecer. A vida dele será devolvida de volta. E você não o incomodará mais. Ficará sequelas. Eu sei. Mas você não vai me incomodar mais. Em nome de Jesus, ele deu aquela sacudida. Eu orei, aí ele apagou.
Aí ele ficou lá deitado lá. Aí eu, irmã, pode abrir aí, irmão. Irmão, coloca teu filho no hospício, irmão. A partir de hoje, a vida dele vai ser outra. Vai haver algumas manifestações ainda, provisoriamente. Mas não tenho medo, porque Jesus já está operando. Saí, consagrei os 30 dias e esqueci. Fiz a minha parte, oração por ele, continuei minha rotina, fazendo a obra de Deus. Aí um certo dia eu vejo ele na rua, ele, roupa social, gravata. Quando ele me vê, ele começa a chorar, vem na minha direção e vem me agradecer. Eu falei, não me agradeça. Agradeço a ele, que me levantou para isso. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Procure se entregar mais para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Antes de combater o inimigo, procure saber primeiro quem ele é. Glória a Deus. As suas armas de guerra. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vá na tua paz. E cumpra aquilo que você parou após a sua queda. Glória a Deus. E ele está por aí. Testemunhando, pregando, cantando e fazendo a obra de Deus. Glória a Jesus, aleluia. E foi para isso que Deus me levantou, irmão. Glória a Deus. Foi para isso que Deus te levantou. Quando Deus falou comigo, ali naquele tempo, no ano 2000, Ele falou, eu te levanto para combater a obra das trevas. Quando Deus falou aquilo comigo, eu aceitei na maior naturalidade. Aceitei por dois motivos. Primeiro, em gratidão a Ele, porque Ele não permitiu que a minha alma fosse para o inferno. E segundo, para vingar o meu Pai. Todas as vezes que eu estou pregando uma mensagem aqui, aleluia, em lugar, Deus, eu estou honrando o nome do Glória meu a Pai. Deus, aleluia. Porque esse desgraçado do inferno, Satanás e os demônios perturbaram lá em casa. Eles chegaram a concluir o seu plano de destruição sobre meu pai e minha mãe. E queria estender até mim e meus irmãos. Mas foi paralisado quando Jesus entrou na minha vida. Glória a Deus. A minha avó, meia-noite de morrer, foi testemunha. Aleluia, Deus. De tudo aquilo que ela viu e ouviu. Quando a presença de Deus me envolve, e que eu começo a ter a compreensão do mundo espiritual, do mundo dos espíritos, fica de olho aqui, professor. Eu vou atrás da minha avó. Quando eu vou atrás dela, eu falei, vó, está na hora da senhora voltar para a igreja. Está na hora da senhora retornar para o caminho da onde a senhora parou. Aleluia. E ela falou, Jesus. meu filho, eu não tenho força. Glória a Deus. Teu avô me arrancou da igreja. Eu falei, não, mas a partir de hoje você vai voltar. Quando eu falei, você vai voltar, ela viu. Quando o demônio passou. E daqui a pouquinho também eu vi quando passou outro. E correu, meu Deus do céu. Correu para a cozinha dela e começou a derrubar as panelas. A minha avó ficou com tanto medo que ela me abraçou e falou, meu filho, eles estão aqui. Eu falei, eu sei, moça. Fica tranquilo. Fique aqui, irmão. Eu fui lá na cozinha. Falei, demônios, para de palhaçada. Vocês não vão derrubar mais panela nenhuma aqui. Vai agora derrubar a panela do inferno, em nome de Jesus Cristo. Esse lar aqui agora vai ser abençoado e selado pela presença de Deus. Ao filho da minha avó, abracei ela, falei, pelo poder do nome e sangue de Jesus. O mesmo poder que me envolveu vai te envolver nessa hora. A senhora fica liberta de todo mal, de toda doença. Ela foi curada e restaurada pelo poder de Deus. E ela ficou na presença de Deus até o dia da sua morte. Aleluia, Jesus. E a Glória única a coisa Deus. que ela me pediu antes de morrer, ela falou assim, meu neto, leva meu filho para a igreja.
Não deixa ele morrer lá no mundo, não. Leva meu filho para a igreja. Eu falei, não, irmão, não se preocupa não. Ele vai entrar para a igreja. Glória a Deus. E hoje está todo mundo na igreja, irmão. Eu tenho visto o resultado disso tudinho, irmão. Eu tenho cumprido tudinho aquilo que eu prometi. Eu cumpri o que eu prometi ao meu pai antes de morrer. Eu cumpri o que eu prometi à minha avó antes dela morrer. Eu cumpri o que eu prometi a todos que estavam próximos de mim. Sei e compreendo os dois lados da vida. Eu sei que eu estou com pouco tempo nessa vida e que nós só estamos de passagem. Eu estou dentro deste corpo e você está dentro do teu corpo, emprestado. Daqui a pouquinho a nossa alma vai se desprender. Nós vamos embora, porque nós não somos desse mundo. Eu não sou desse mundo. Eu não sou daqui. Assim como você também não é daqui. Eu guardo as minhas memórias, porque me serve como testemunho, para mim nunca me iludir com o mundo. A Bíblia fala que o mundo passa, e a sua consciência também. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia, glória a Deus. Eu posso passar o que eu passar, irmão. Eu não vou abandonar Jesus. Não vou. A única coisa que está me preocupando hoje é o silêncio dos pastores. E é o silêncio das pastoras. Eles deveriam estar abrindo a boca mais abertamente para falar verdades e realidades. Não dá mais tempo para ficar rodeando, não, irmão. Temos que falar a verdade, a realidade. Aleluia, glória a Deus. Sabe por causa de quê? A Bíblia é muito real. Muito real mesmo. Aleluia, Jesus. Glórias a Jesus. Aqui no versículo, eu estou terminando. No versículo 41, Jesus ele falou assim: vós fazei as obras de vosso Pai. Disse-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Temos um Pai que é Deus. E disse-lhe Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente amaria Jesus. Pois que saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque Jesus ele veio do céu a este mundo para dar vida a todos os seres humanos e vida com abundância. As pessoas estão muito presas nesse mundo. Verdade, aleluia. As pessoas estão muito presas aos bens materiais e se esquecem que não vai levar nada, irmão. Glória a Deus. Faça Aleluia. um teste neste mundo. Compre um caixão. Isso é só para simular, irmão. É só uma ilustração. Glória a Deus. Compre um caixão. Entre dentro dele, deite ali, faça um ensaio mortal. Ensaio da morte. Morreu. Veja se dá para colocar mais alguma coisa ali, irmão. Não dá. Verdade, Não dá aleluia. para colocar carro, não dá para colocar bicicleta, não dá para colocar moto, não dá para colocar casa, não dá para colocar armário. A única coisa que dá mais ou menos é a roupinha que bota ali, aí bota umas florzinhas por cima e só. Depois que fecha, a festa começa.
Que festa, irmão? Bichinho de tapuru e o corpo entrando em decomposição. Aleluia. Só que a Bíblia diz que a alma desprende do corpo. Quando a pessoa morre, a alma desprende do corpo. E quando a alma desprende, ela tem dois destinos: paraíso, que Jesus prometeu, ou inferno, que Jesus avisou. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Só que o versículo 44, já vou encerrar. Jesus falou assim: ó, vós por pai é o diabo, e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele prefere falar mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Verdade, Jesus, aleluia. Glória a Deus. Jesus, ele estava aqui falando de realidades, de coisas reais, que estavam acontecendo no seu tempo, na sua época, e no nosso tempo, na nossa época, acontece também, irmão. Glória a Deus. Infeliz é o homem que pensa que vai viver aqui eternamente. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Por isso que nós temos que se apegar a Deus mais do que qualquer coisa nesse mundo. Aleluia, Jesus. Mais do que qualquer coisa nesse mundo. Verdade, Jesus. A população hoje, no modo geral, os 4 cantos do mundo, não tem buscado na palavra de Deus como se tem que se buscar. O mundo hoje está cheio de atrativos. E agora, com a novidade do momento, rede social e mídias sociais, então se distrai ali. São poucos que estão falando em Jesus. Glória a Deus. Eu já fui repreendido várias vezes, irmão, nas redes sociais e mídias sociais, por causa do meu jeito de pregar e das coisas que eu posto lá, falando do mundo espiritual. Aleluia. Teve pessoas que chegou para mim e falaram assim: você está confundindo as coisas, rede social não é para isso. Eu falei: claro que é. Na minha eu sei que é. E quando tiver ali a pregação, louvor e testemunho, aí eu vou sair. Eu falei: já vai tarde, vai, pode tirar, pode, bloqueia lá, bloqueia. Tá cheio de endereço aí. Aleluia, Jesus. Um montão de gente me bloqueou lá. A minha cara de preocupado. Em todo lugar que eu vejo que há oportunidade de evangelizar, eu vou evangelizar, eu vou falar de Jesus, eu vou testemunhar, eu vou pregar, eu vou cantar. E agora tem uma oportunidade que se chama transmissão ao vivo. De vez em quando eu estou lá falando ao vivo: Jesus salva, Jesus liberta, batiza com o Espírito Santo, leva para o céu, leia a Bíblia, canta louvores, faça aquela oração e encerra a live. Verdade, aleluia. Glórias a Deus. Do mesmo jeito que eu prego aqui, eu prego lá. Eu fico fazendo jeitinho lá. Que a Bíblia é uma só. A porta é estreita, para que eu vou largar a porta? Se a porta é estreita, para que eu vou pela vida asfaltada? Se o caminho é estreito. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Jesus. Com o inferno não há acordo. Guarde isso. Com o diabo e os demônios não há acordo. Aleluia, Jesus. Como o poder de Deus me envolveu tão grandemente naquele período, naquela época, como está envolvido até o dia de hoje, tá? Quando eu falo naquela época, é para lembrar do tempo passado. Aleluia, Jesus. O diabo vem fazer acordo. No ano 2000 mesmo, ele veio fazer um acordo comigo. Ah, vamos fazer um acordo. Você não mexe comigo, eu não mexo com você. Entendeu? Fala só com o teu Jesus. E para de ficar falando contra mim e contra os meus bichos. Falei: tá bom, diabo. Tchau. Vai em nome de Jesus. Comecei a continuar pregando a mesma coisa. Tu acha que tem acordo com o demônio? A Bíblia fala de um povo que foi fazer acordo com o inferno. Está lá no livro de Isaías. Nós fizemos uma aliança com o inferno para que diminua os açoites.
Nós temos que conhecer mais profundamente a Bíblia, principalmente o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é a revelação de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Não podemos fugir dessa realidade, irmão. Não podemos. Sabe por causa de quê? O império das trevas está ativo no mundo. Está perturbando muita gente. Vê como é que o número de suicídio aumentou? Verdade. São pessoas desesperançadas que não buscaram na palavra de Deus, ou ouviram, não valorizaram, ou então tiveram em algum lugar onde a igreja é uma igreja pirata, falsificada, que não prega a palavra de Deus como verdade. Aí na hora da angústia, porque a Bíblia diz, se te mostrarem força no dia da angústia, tua força vai ser pequena. Aleluia, glória Aí na hora a da Deus. adversidade, a pessoa não aguenta e comete loucura. Por isso Glória que a Deus. nós temos que estar na palavra de Deus e confiar em tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus, irmão. Eu sou testemunha viva de tudo aquilo que eu vi e ouvi no mundo dos Espíritos. Glória a Deus. E eu vou falar Aleluia. muito sobre isso até o final do ano. Porque eu sou testemunha viva de tudo aquilo que eu vi e ouvi. Glória a Tanto Deus. o lado do bem como o lado do mal. Aleluia, Deus. Glória a Eu Deus. conheço os dois lados, irmão. Conheço os dois lados. Aleluia. Sei quem é Satanás e os demônios. E sei quem é Jesus e seus anjos. Lendo a Bíblia, estudando como eu tenho estudado até o dia de hoje, conhecemos muito falar sobre o céu e a terra. E pouco ouvimos falar sobre o inferno. É verdade, aleluia. Só que as esferas não são Glória a assim. Deus. As esferas são céus, terra e inferno. Só que pouco se fala sobre isso. Só que até o final do ano, ou até o início do ano, vão estar tocando muito nesses assuntos. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu tocando nesses assuntos, como eu tenho registrado aqui e colocado lá na internet, lá no meu canal no YouTube, nas mídias sociais e rede social, está despertando muita gente. Aleluia. Até pessoa mesmo lá onde eu moro me para na rua e pergunta: irmão, aquele negócio é real? Aquilo que tu falou lá naquela gravação lá existe? Aí eu abro a Bíblia para você mostrar aqui, ó. Olha onde está escrito isso. Para que eu vou mentir? Para que eu vou mentir? Para que eu vou aumentar? Que eu vou diminuir esse cara na Bíblia também? Verdade, aleluia. Glória a Deus. A Bíblia mostra tudo sobre esses seres que querem nos combater. A Bíblia mostra, irmão, ó. O Espírito das Trevas passeia pela terra, está no livro de Jó. Manda ver esse cara. E rodear e passear pela terra, Criador. Não tem que fazer no inferno, não, cara. Glória a Deus. Eles aleluia. falam, a Bíblia fala sobre isso. Pensam, voam, andam a cavalo, fazem reunião para o mal, têm doutrina pervertida, fazem maravilha do erro, causam falsas curas, têm sinagoga para congregar, levantaram agora a igreja, que se chama a igreja do diabo, criaram a própria Bíblia, a Bíblia do diabo também. Tudo que Deus faz, o diabo quer copiar. Eles Glória a creem na Deus. palavra de Deus, Aleluia. clamam a Deus quando estão sufocados no aperto. A Bíblia fala sobre isso, que Jesus, quando vai para libertar o homem, os capetas ficam apavorados, se ajoelham e começam a clamar a Deus: pelo amor de Deus, não nos atormente. Glória a Deus. Aleluia. Eles procuram nos persuadir pregando a palavra distorcidamente. São demônios do inferno que faz isso. Então, muito cuidado por aí, entendeu? Pode chegar um santinho, uma santinha, que se diz de Deus, ó, não é maluco, cuidado, ele crente Bíblia, tudo ao pé da letra, não é nesse não, Deus só quer o coração, entendeu? Coração. Aleluia. Aí a Bíblia diz: enganoso é o coração, quem conhecerá? Verdade. Esses espíritos das trevas fazem laço e armadilha,
conduz o povo à idolatria, conduz o povo à bebedeira, conduz o povo às prostituições, conduz o povo à abominação, à imoralidade, à esquizofrenia. Coloca a enfermidade nas pessoas, a Bíblia fala sobre isso. Glória a Deus. Por isso que a pessoa corre de médico e médico bate raio-x, fala um monte de raio, não acha nada. Glória a Deus. Porque tem enfermidade que não é para o homem tratar, é para Deus tratar, é para Jesus curar. Verdade, aleluia. Manifesta em algumas pessoas, ou fica manifesto 24 horas em pessoas. O diabo tem a sua mesa, porque a Bíblia fala sobre isso lá em Corinto. Em qual mesa você está? Na mesa dos demônios ou na mesa de Jesus? Aleluia. Eles têm as músicas deles também. O diabo tem a música dele também, o baile funk, o dance, o house, músicas com pornografias, com coisas pesadíssimas. Verdade. E também tem a música no inferno. Se a pessoa não é sem salvação, vai dançar um pancadão lá no inferno. Jesus falou qual o ritmo. Qual o ritmo lá do inferno, irmão? Gritaria e ranger de dente lá embaixo. É o dia todo. Só pancadão lá no inferno. Glória a Entendeu? Deus. Aí você vê aí espírito de prostituição, espírito de adultério. Tudo isso a Bíblia mostra, irmão. Jesus sinalizou dizendo: como escaparei da condenação do inferno? Quando eu falei aqui que o diabo está com os esparadrapos na cabeça, está na Bíblia, irmão. Lá no livro de Gênesis, Deus falou na hora de que deu a sentença: ó, tu, teu rosto, tirará o teu sustento, mulher, tu multiplicarei o teu parto com dores. Não quer dizer que ela não tinha dor, ela tinha, mas Deus multiplicou: multiplicarei o teu parto com dores, e você, serpente, nascerá um que esmagará a tua cabeça. Quando Jesus nasce, ressuscita, deixa o inferno no quengão do capeta. Estoura o quengão do capeta, o capeta está de esparadrapo até hoje com o chifre quebrado. Isso está na Bíblia, irmão. Aí Jesus só deixou rachada a cabeça do capeta. Porque lá em glória a Deus, lá em Romanos 16, 20 diz assim: em breve Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos pés dessa igreja. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado é teu nome, Jesus. Por isso, vigiai, orai, buscai a Deus, e procurar entender o que Deus ainda quer com a tua vida, antes de partir dessa vida para outra. Glória a Deus. Glórias a Deus. Nós só estamos de passagem. Verdade. Ninguém vai viver aqui eternamente. Daqui a pouquinho a gente vai. De repente eu vou primeiro que vocês. Ou vocês vão primeiro que eu. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. A gente não sabe o que vai acontecer. Verdade. Só que uma coisa eu compreendo, irmão. A gente só vai no tempo de Deus. Não adianta o diabo provocar a morte. Não adianta o homem querer provocar a morte. A gente só vai no tempo de Deus, irmão. Verdade. Não fui com a cara dele, não fui com a cara dele. Claro que não vale, é carnaval. Estamos vendo máscara. Glórias a Deus. Aleluia. Tudo vai acontecer no tempo de Deus. Por isso que nós devemos buscar na palavra de Deus que precisamos. Aleluia, Jesus. Eu fico meditando todo dia, irmão. Todo dia eu fico meditando. Todo dia. É pregação, é louvor, é narração, é história, é testemunho. Os testemunhos que eu mais gosto é testemunho que fala do céu e do inferno. Eu não gosto de testemunho que fala muito aqui da terra, não, porque a terra é passageira, irmão, vai acabar. Eu admiro mais e fico assim, ó. Admirando mais testemunho do céu e do inferno. Tá aquele irmãozinho, aquela irmãzinha lá, porque Deus me levou no céu, eu vi a estrela, eu vi a galáxia, aí tem outro, porque Deus me levou no inferno, é uma gritaria do caramba, e o Satanás tem um caldeirão, e tá atormentando todo mundo, mas eu vi esse testemunho assim, eu fico ouvindo, é verdade, é verdade. Aí, muito ouvindo esse testemunho.